Da palavra de Deus, não é? É o momento da gente parar para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, e aí já vamos assim aprendendo um pouco da parte de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, e aí eu convido você novamente a se colocar de pé. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura e depois estaremos orando. Jeremias 18, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Oremos ao Senhor. Obrigado a Deus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui, ó Deus. Estaremos sentados, vestidos em perfeito juízo para ouvir a tua voz. Fala conosco, que no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente, a tua palavra esteja impregnada, que possa ser uma marca na nossa vida, Pai. Fala conosco, assim nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode sentar. Esse é um daqueles textos que a gente lê muitas vezes, eu já devo ter lido dezenas e dezenas de vezes, e creio que você também já deve ter lido essa linda ilustração em que Deus chama o profeta Jeremias para perceber. Deus não quer ensinar Jeremias a fazer vaso. Há uma arte, né? Nós temos aqui a profissão ou a função do oleiro, que é aquele que prepara o vaso de barro. Isso nos tempos antigos era tido como uma profissão de honra, porque ele levava ao mercado os vasos que ali se faziam panelas, faziam adornos para as residências, enfim. Todo o cuidado, todo o aparato dessa profissão hoje é apenas um momento artesanal. As pessoas fazem ainda vasos de barro e é lindo fazer isso. Esses dias assisti um filme que estava mostrando o cuidado que as pessoas têm. É uma terapia, inclusive. Algumas pessoas são tratadas emocionalmente, psicologicamente, quando sentam a roda, pedalam, e ali aquela roda começa a girar e um pouco de barro, ou tabatinga, como eles chamam, é jogado, e ali começam as mãos a modelar um vaso, uma caneca, enfim. Queridos, isso é algo muito simples da gente perceber o que Deus está tentando dizer a Jeremias. Você conhece o enredo dessa história. Eu começo a perceber que às vezes nós nos deparamos com as coisas mais simples e não temos a capacidade de olhar para elas como um aprendizado. A gente acaba sendo seduzido a procurar as coisas mais complexas, né? Eu não sei se você reparou, eu pelo menos não reparei, que hoje colocaram o ponto de ônibus que a gente vem pedindo desde que a igreja inaugurou. Você pode dizer graças a Deus? Bem em frente à igreja. É bem provável que a comunidade vai levar um tempo para perceber, mas está ali. Eu confesso que eu vim rápido, estacionei o carro, depois quando eu olhei no celular eu vi a foto que o diácono mandou, eu disse, puxa, glória a Deus. Coisas simples que para nós têm uma importância. A igreja chega num lugar e vai fazendo a diferença. Temos feito muitos pedidos, queira Deus que todos possam ser atendidos. Mas eu chamo a atenção para algo simples que estava ali, mudando o ambiente, uma placa nova e que poucos perceberam, até porque
Quem não tem o hábito de vir de ônibus não deve ter reparado. Aqueles que vêm de ônibus vão reparar mais rápido do que os que vêm de automóvel. Mas é muito comum a gente olhar para as coisas que estão diante dos nossos olhos e a gente não perceber que elas estavam ali. Você já perdeu algum objeto e vasculhou a casa toda e procurou e arrastou móveis e disse, puxa, eu perdi em algum lugar, alguém roubou, ou sei lá o que aconteceu, e daqui a pouco você acha o bem e diz, estava aqui, na minha frente, e eu não estava reparando nele. Isso é muito comum, queridos, porque nós estamos tão apressados e preocupados com as coisas, sim, sérias, complexas da vida, que às vezes a gente não repara nas coisas mais simples. E alguém já disse que Deus trabalha nos detalhes. Outro alguém disse que quem trabalha nos detalhes é o diabo. O meu pensamento é que ambos trabalham nos detalhes. Deus para fazer o bem e o diabo para fazer o mal. Ambos trabalham nos detalhes. E o que eu estou chamando de detalhes? Coisas simples da vida. Coisas que muitas vezes passa despercebido diante dos nossos olhos. Coisas que a gente não repara e deveríamos parar um pouco para prestar atenção. Eu lembro de, certa vez, quando eu era mais jovem, eu fui morar em outro estado, e essas coisas vêm à minha mente assim, muito propício para a mensagem, porque eu estava recém-empregado. Deve ter sido o primeiro, se não o segundo emprego de carteira assinada. Fui contratado para ser office boy, acho que ainda existe essa profissão. É aquele que entregava as coisas, que levava documentos. Hoje está tudo muito suprimido pela rede social, pela internet. Mas eu fui contratado. O detalhe é que eu estava acabando de chegar num estado muito movimentado, não conhecia nada em São Paulo. E ali fui contratado para ser office boy. Peguei lá um pacote, um documento, anotei o endereço. Naquela época não tinha celular, né? Faz tempo isso, né, irmãos? Não muito tempo também, para não envelhecer muito, pastor, né? Mas há um tempo que não tinha celular, não tinha GPS, era tudo à base da informação, você pergunta aqui, ali. E eu me lembro exatamente a rua, a Avenida São João, muito famosa no centro de São Paulo. E ali peguei o pacote, falei com o motorista de ônibus, ele me deixou no início da avenida enorme, irmãos. Eu fui para um lado, fui para o outro, olhava o número, não achava o número, atravessava para o outro lado. E como não tinha celular, quando eu estava já preocupado, né, de dar um retorno à empresa, dizendo o pacote foi entregue, eu liguei, peguei o orelhão, que era o costume da época, né, liguei para lá meio aborrecido, falando, olha, esse número que vocês colocaram aqui não existe. E eu já estava aborrecido e cansado. Meu primeiro emprego. Olha, eu cheio de bronca com a empresa, doido para ser demitido, né? E aí a pessoa do outro lado da linha disse assim, acho que você está equivocado, porque o endereço está aí, mas não tem número. É Avenida São João sem número. Eu falei, mas piorou. Eu acho que você esqueceu de ler que é a esquina com a Avenida Ipiranga. As duas avenidas mais conhecidas do centro de São Paulo. A esquina da Avenida São João com a Avenida Ipiranga. Um prédio de esquina. E eu olhando para o prédio na outra esquina, eu disse, não acredito que eu já passei por esse prédio tantas vezes. Ao invés de eu anotar o horário da entrega, eu anotei como se fosse o número do edifício. Eu não tinha razão alguma. E quando a gente não repara nos detalhes, nas coisas mais simples, estava escrito, sem número, esquina com a Avenida Ipiranga. Eu achei que era só um ponto de referência, e eu muito afoito, primeiro emprego, ou segundo, muito jovem. Quando eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus, será que ainda dá tempo? Deu tempo, mas eu fiz papel de bobo. Porque, antes de mais nada, eu havia feito uma reclamação de uma coisa que não tinha fundamento. Então, eu aprendo que quando nós não reparamos, muitas vezes, nas coisas simples, nos detalhes, quando a gente anda muito desatento com as coisas, é quando Deus começa a querer nos dar uma lição, nos levando a pensar nas coisas simples.
Nós queremos muitas coisas mais complexas, né? Começamos a reparar nas coisas difíceis da vida, queremos entender sobre as ciências. Eu vejo jovens que têm uma facilidade para a tecnologia, mas não reparam nas coisas simples. Pessoas que entendem de muitas ciências, das coisas modernas com muita facilidade, têm uma facilidade em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas aquietar o coração, reparar nos detalhes da vida, na simplicidade da vida, isso tem se tornado cada vez mais difícil. Eu não sei se você já reparou, a gente está vivendo as vésperas de uma geração elétrica. Nossos jovens e adolescentes estão elétricos. Eles querem tudo para ontem. Eles não param, como os mais antigos ainda fazem, de olhar pela janela e ver o sol entrando, alguns minutinhos. Não, é tudo para ontem. Outro dia eu assistia na TV uma jovem senhora queimada por ter feito um bronzeamento artificial. Eu disse, meu Deus, mas ainda existe o sol. Na minha época, as pessoas iam para o sol, se bronzeavam no sol. Não, tem que ser mais rápido. Eu tenho pressa. Eu sou branco, quero ficar moreno, igual o pastor, lindão, assim, da noite para o dia. Não, irmãos, não. Eu já fui mais branco, de tanto ficar no sol. Então a gente precisa dar tempo ao tempo. Olhar as coisas mais simples e dizer, funciona, vem funcionando até agora. Quando eu olho para as coisas complexas, eu corro o risco de não reparar o que mais importa. Detalhe, sabe quando você vai fazer na receita do bolo e esquece um ingrediente importante? Detalhes que fazem toda a diferença. Então eu penso que aí Deus talvez comece a nos mostrar as coisas simples para nos dar algumas lições da vida. Ele usa a ilustração da vida para falar algo, porque só falar talvez não funcione. Nós ainda estamos muito acostumados a querer ver as coisas, temos dificuldade de processar só ouvindo. Nós queremos meio que Tomé, queremos testificar, queremos ver como funciona, talvez aprender como funcione, mas tem coisas que a gente não vamos ter muitas respostas. Basta compreendermos que através da vida Deus tem muitas coisas a nos ensinar, muitas coisas, todos os dias. Quando na relação do Senhor Deus com o povo de Israel, foi uma relação tanto quanto truncada, né? Você sabe que os povos antigos construíam, fabricavam seus próprios deuses para tentar olhar para aquele Deus e carregá-lo e enfrentar as dificuldades da vida. Isso perdura até o dia de hoje. A ideia da idolatria é uma necessidade que nós temos de ver Deus. Você diz para alguém, o meu Jesus fez um milagre. Aí você pergunta, onde? Quero ver. Isso é uma demonstração quase que de um caráter de Tomé que precisa ver para crer. E aí é quando Jesus vai dizer para os seus discípulos que muitos lá na frente não verão, mas crerão, acreditarão no que aconteceu. E ele fala sobre nós. Você não precisa crer em Jesus através de um testemunho de alguém que conta algo miraculoso. Você precisa crer, você precisa ter fé que esse Deus que realiza é o mesmo Deus que pode não realizar, se ele não quiser. Mas é o mesmo Deus que tem poder para realizar. O amor de Deus é tão grande que ele vai nos mostrando essas coisas, né? Vai nos dando assim alguns sinais. Eu falava da placa do ponto de ônibus, e essa semana passada toda, eu falando com as pessoas, e fui até uma empresa que trabalha para a prefeitura e disse, olha, precisamos de uma placa tal, e já foi autorizado, e tem um processo, e as coisas assim truncadas, e gente falando, não vai ser liberado, e eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Eu tenho que me preocupar com a igreja, não com ponto de ônibus, mas eu queria tanto um ponto, e ajudar tantas pessoas a soltar em frente à igreja, vir para a igreja que não tem automóvel, é uma referência, as pessoas... Eu comecei a conversar com Deus, e hoje a placa estava lá. Eu entendo que quando nós começamos a descansar no Senhor, as coisas fluem, as coisas acontecem.
mas a nossa pressa de querer fazer, de querer que aconteça, isso pode nos atrapalhar um pouco. Quantas vezes o Senhor falou, conversou com Israel, e Israel não deu ouvidos à voz de Deus. Só depois que viu coisas acontecerem, muitas delas não eram boas, então eles passaram a acreditar. Mas aí aquela geração já estava indo embora, e uma nova geração buscava ter novas experiências com Deus. Tem um texto que está em Deuteronômio, deixa marcado aí Jeremias, dá um pulinho lá no início da sua Bíblia, no 5º livro, Deuteronômio, capítulo 6, quando Israel, todo Israel, não apenas os sacerdotes ou os profetas, precisavam ouvir Deus. E as coisas aconteciam porque eles ouviam, mas não processavam o que estavam ouvindo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, olha o que Deus diz: escute. Deus já estava falando e o povo estava atento. Aqui, na visão de que Moisés está se colocando na brecha entre Deus e o povo e está declarando essas palavras. E aqui, a palavra que é usada na língua original é Shema. Shema, em hebraico, significa ouça. Mas não é apenas ouvir do som entrando no ouvido, é prestar atenção, é querer aprender, é processar aquilo e cumprir aquilo que está sendo dito. Ora, Deus estava dando mandamentos, ordenanças, estatutos para guardar a vida deles, porque eles vão entrando em terras de muita idolatria, terras vinculadas com ocultismos diversos, coisas que Israel começou a fazer só em olhar para os outros povos, sem saber o que significava. É impressionante como nós somos seduzidos a fazer coisas sem entender o significado delas. Estou já começando a escrever um livro sobre o efeito e o perigo das tatuagens. Estou elaborando uma pesquisa com pelo menos 2.000 pessoas que fizeram tatuagens no decorrer das suas vidas. Pessoas jovens, pessoas de mais idade. Esses dias eu e Vera estávamos lanchando e eu disse: repara aquela senhora. Eu disse: olha quantas tatuagens. Uma na perna esquerda, uma na perna direita, uma no braço direito, uma no braço esquerdo. Uma senhora que devia ter aproximadamente uns 55 anos. Estão lá. Em algum momento da vida dela, ela olhou e disse: quero fazer algo que me agrade. Mas, ao reparar um pouco mais, eu percebi que eram símbolos tribais. Era bem provável que, se eu estivesse na oportunidade e fizesse uma entrevista com aquela senhora, eu perguntaria: o que significa? Você pode me explicar um pouquinho a história dessa tatuagem? Porque toda tatuagem tem uma história. É bem provável que ela falasse da homenagem, do desejo, da juventude, da liberdade, mas não saberia explicar o que realmente significa. Todo símbolo tem um significado. Eu não posso ser seduzido a usar algo sem saber o que significa. E não é saber raso. Sabe o que é saber raso? Não é saber raso. As coisas mudaram, você tem que saber exatamente o que está fazendo. Há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, um jovem foi prestar depoimento na delegacia, porque estava no seu caderno fazendo a suástica nazista. Sabe o que é aquele símbolo dos nazistas? Graças a Deus, no nosso país, é proibido fazer apologia, defesa nessa ordem. E a defesa que ele fez diante do delegado foi:
eu vi que era um símbolo, eu vi pessoas usando, ele realmente era bem jovem. Pode ser que ele esteja falando a verdade. Mas eu não posso divulgar ou fazer coisas sem saber o significado. Aquilo é perigoso. Quando eu uso ou faço uso de uma tatuagem, que estou usando aqui o exemplo, eu preciso saber o significado. Então, quando você escreve o nome de alguém, eu logo imagino, é uma homenagem a uma pessoa. Né? Você pode colocar, a única tatuagem que não é pecado, anote aí, é o escudo do Flamengo. Brincadeira, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Nada, eu não estou falando que é ou deixa de ser pecado, só estou brincando, mas eu sei o que significa, ok? O perigo aumenta, e aí eu coloco um perigo, um grau de periculosidade muito grande, quando nós nos apropriamos de coisas sem saber o que significam. Precisamos averiguar. Não é só alguém falou que é isso. Eu já vejo em automóveis, adesivos em automóveis, com letras em hebraico, letras em dialeto japonês, chinês. O que significa, meu amigo? Ele é amor. Mas você perguntou para um chinês? Ou foi alguém que disse que significa amor? Pode ser que não seja isso. Então nós precisamos prestar atenção nas coisas como realmente elas são. Quando Deus diz, Israel, Shema, ouça, mas ouça e entenda. E eles tinham os profetas, eles tinham os sacerdotes, eles tinham os líderes. Se eles não entendessem, geralmente cada tribo tinha uma liderança, se eles não entendessem, procuravam seus líderes, e os líderes procurariam os sacerdotes, e assim sucessivamente. O que não podiam, entrar por um ouvido, você conhece isso, e sair pelo outro. Então, aí, no versículo 3 novamente, portanto, Shema Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo que lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Aí ele repete no versículo 4, Shema Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Depois dessa palavra, depois do contexto de Deuteronômio, a gente vai lendo ali no livro dos Reis, Crônicas, livro de Samuel, as relações de Israel com vários outros deuses que não eram deuses. Por que eles fizeram isso? Se não há nenhuma complexidade na obediência. Pelo contrário, é muito complexo desobedecer. Porque a palavra desobediência está vinculado a conheço o que precisa ser feito, mas quero fazer diferente disso. Então aí é complexo, porque você primeiro tem que conhecer. Quando a palavra é liberada e Deus diz, isso é bom para vocês, o que eu preciso? É muito simples, obedecer. E isso não estava acontecendo com Israel. Por isso, lemos o texto do profeta Jeremias, que estava ouvindo primeiramente de Deus, que é a função do profeta, para depois levar ao povo. E aqui é muito importante que a gente entenda que Jeremias é levado por Deus a ver algo que ele já conhecia há muito tempo. A função do oleiro era uma função muito comum, até uma tarefa difícil, mas era muito comum. Você quer ver uma profissão que a gente quase não vê hoje? Sapateiro. Hoje a gente está na vida prática de estragou um sapato, compra um novo. Joga fora, até porque os materiais às vezes não tem nem recuperação, né? São feitos para jogar fora mesmo. Principalmente se vier lá do outro lado do mundo, né? Aquele papelão imitando couro. Você calça na primeira chuva, ele... Aí você não pode consertar, você tem que comprar outro. E já tem um preço, dizem, mais barato para você comprar outro. Mas se você tem um bom sapato, um sapato de couro, um tênis que vale a pena consertar, você tem que procurar um sapateiro. Onde que eu acho um sapateiro? É difícil. Alguém que saiba fazer, alguém que aprendeu com o pai, com o avô, que tem um negócio de família, isso quase não existe mais.
Na época de Jeremias, o olheiro era essa profissão que tinha em muitas casas, e eram profissões passadas de pai para filho. Então Jeremias é levado por Deus para ver algo que ele já conhecia. Se Jeremias é afoito, como eu fui na minha juventude, ele diria: Deus, você vai me mostrar lá que eu já não sei. Eu sei até, talvez Jeremias soubesse até fazer vasos de barro. Mas Deus está querendo mostrar algo simples, mas que vai no coração do homem se tornar algo de extrema importância, que é a missão do olheiro. Vamos voltar lá em Jeremias, capítulo 18, versículos 1 e 2. Olha aí. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Por que o Senhor não falou diretamente ao coração de Jeremias, se nós entendemos que era uma profissão muito comum e que Jeremias entenderia? Deus diria: Jeremias, você lembra do olheiro? Você sabe como se faz um vaso de barro? Jeremias responderia: sim, Senhor. Talvez ele dissesse: o meu tio ou um parente meu fabricava vaso ou fabrica. Não, não, não. Deus quer que os olhos de Jeremias percebam que algo extraordinário vai acontecer naquela simplicidade. E aí é exatamente isso que diz o texto, que Jeremias precisava descer à casa do olheiro. Alguns vão sintonizar isso como um local mais baixo que Jeremias se encontrava. Como se Jeremias, a palavra descer aqui não significa rebaixar, mas estar num lugar de uma altitude mais baixa. Descer. Sabe quando você desce uma rampa? Sabe que quando você precisa se esforçar para ver algo que normalmente você viria do alto? Não, Jeremias não vai ver do alto. Jeremias precisa descer para ver de perto. Como se o olheiro, neste caso, morasse num local baixo, num terreno baixo. E aí são vários entendimentos que a gente tem sobre isso, mas é apenas uma ilustração. Porque o que Jeremias estaria para ver de perto, e agora de uma forma muito especial, sob as ordens de Deus, seria suficiente para guardar no coração aquilo que talvez ele já tivesse visto muitas vezes, mas não reparou tanto. Muitas vezes. Que diferença faz? Eu sei como se fabrica um vaso de barro. Não, Deus não perguntou se Jeremias sabe. Deus convidou Jeremias para ver. E é isso que a gente precisa entender. Sabe essa expressão que a gente usa aqui no texto da mensagem, no título, né? Vejamos o que o Senhor tem a nos dizer. Os professores e as professoras de português corrigiriam e diria: pastor, não é ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer? Ou vejamos o que o Senhor tem a nos mostrar? Aqui está a questão. Deus quer que a gente ouça e veja. Deus quer que a gente aprenda a identificar de modo simples as coisas que realmente importam. E nessa correria dos nossos dias, onde está a sua cabeça? Já no próximo ano? Calma, ainda temos uma semana. Ainda temos alguns dias. Não posso anular o ano de 2023 e dizer, já estamos lá em 2024. Não, ainda não estamos. Ah, pastor, mas tudo parou. Mas você não vai parar. Até porque o Senhor é o Deus que trabalha tanto em 1000 anos quanto em um dia. Então não importa o quanto tempo você esteja esperando algo. Se Deus quiser realizar de hoje para amanhã, Ele vai realizar. Você crê nisso? Foi assim com a placa do ônibus. Eu já acreditava que só no próximo ano. Já haviam me dito, mas pastor, agora está tudo parado. Tá bom, eu acreditei, mas Deus disse, como assim? Se eu quero que aconteça, acontecerá. Coisas simples, aconteceu. Então a gente começa a perceber que Jeremias vai lá para aprender algo que ele ainda não havia aprendido, mesmo que ele conhecesse a profissão do olheiro.
E isso está revelado aí em Jeremias 19. Se você for mais à frente um pouquinho, Jeremias estaria para aprender algo, né, que deveria ser ensinado agora para os anciãos. Ora, como eu, Jeremias, ainda na ideia de um profeta jovem, que ele é chamado ainda jovem, como ele vai ensinar para um ancião? Aí, Jeremias 19, versículo 1. Assim diz o Senhor, vá comprar um pote de barro de oleiro, isso depois que ele foi lá e viu o oleiro trabalhando, hein? E leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Ó, pessoas instruídas e pessoas de idade mais avançada que Jeremias. Por quê? Porque talvez aqueles que deveriam ser exemplo não eram exemplo para os mais jovens. Os sacerdotes que deveriam ser exemplo estavam deixando a desejar. O procedimento do povo, que seria natural para alguém muito jovem, não é natural para alguém que já conhece a lei de Deus, já conhece o castigo de Deus, que precisa dar exemplo e não estavam dando exemplo. Então Deus primeiro mostra para Jeremias, Deus vai falar algo com Jeremias, mas quer que Jeremias veja como funciona a fabricação de um vaso de barro. Muito simples, ok, Jeremias já sabe disso. Olha, percebeu que o vaso se desfez, Jeremias? Ele está olhando, sim. E agora? Agora, perceba que ele vai fazer de novo um outro vaso. Ele pode jogar tanto o barro fora, como pode reaproveitar o vaso. O que seria o vaso? O barro. É isso que Deus quer dizer para Jeremias, e Jeremias vai ter que dizer para os anciãos. Versículo 2. Vá até o vale de Ben-Hinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Pula para o versículo 10. Depois, quebre o pote à vista dos homens que foram com você. Se você ler o capítulo 19, você vai entender que Deus vai anunciar um juízo, ao mesmo tempo que anuncia um renovo. Porque ele pega o vaso, Jeremias não é o olheiro. Jeremias viu o olheiro trabalhando, Jeremias é um profeta. Ele pega um vaso, convida os anciãos, ele é um homem de respeito, os anciãos param para ouvir, e ele fala, vamos lá no tal lugar que Deus vai falar algo com vocês. Ele leva o pote, leva o vaso. No meio do caminho ele fala, é aqui que Deus quer falar com vocês. Ele pega o pote, quebra. E aí a história se desenrola na lição que Jeremias vai dar, porque ele aprendeu de Deus. E como Jeremias aprendeu? Vendo. Sabe por que a gente às vezes vê coisas erradas? Já parou para perceber por que você vê tantas coisas erradas nessa vida? Para que você não repita os erros. É Deus te ensinando, sem precisar envolver você nos erros. E por que a gente não aprende? Porque a gente não repara no que realmente precisa ser reparado. Precisamos aprender. A vida é uma grande mestre. Então, repito, Jeremias já viu isso aqui muitas vezes. A profissão era comum. É como se Deus dissesse, veja mais, repare mais. Mas, pastor, a mensagem está chovendo no molhado. Eu sei que eu tenho que obedecer à voz de Deus, então obedeça. Pastor, eu sei que eu não posso me desviar do caminho do Senhor, porque senão os atalhos, então não se desvie. Ah, pastor, mas o senhor já pregou sobre o castigo de Deus, mas eu não posso pregar sobre outra coisa, porque o amor de Deus está sobre nós. Sabe por que nós não somos consumidos? Porque as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Do contrário, nós nos desviamos o tempo todo, irmãos. Estamos sempre buscando atalhos. Estamos sempre querendo coisas complexas. Certa vez eu disse para uma pessoa que estava num momento muito difícil da sua vida, e ela talvez não tenha entendido o que eu disse. Ela disse, pastor, precisamos marcar um gabinete. E aí envolvi outras pessoas da família, e eu disse, podemos, mas eu não quero. Mas pastor,
Eu falei, não quero. Porque todos os gabinetes que você fez comigo, eu lhe disse coisas simples. Firme os seus pés na casa de Deus e o Senhor mudará a sua história. E todos os gabinetes é como se eu não tivesse dito nada. Porque a pessoa se afastava e o vento batia. E quando o vento bate, a gente se lembra de Deus, a gente se lembra da igreja, a gente se lembra dos conselhos do pastor. O pastor me libera uma palavra e eu liberei a mesma palavra. Firme os teus pés na casa de Deus, porque as dificuldades virão. Aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, você lembra disso? O vento bate e a casa não desmorona. Mas se eu não firmar os meus passos, o que vai acontecer? O vento vai bater e... Conhece a história dos 3 porquinhos, né? É mais fácil que da Bíblia. Construiu a casa de papel, o lobo mau derruba. Construiu a casa de palha, o lobo mau derruba. Mas tem que construir de tijolo. O tijolo vai significar que dá trabalho, é um tijolinho de cada vez. Você entende por que você está aqui hoje? Talvez você já tenha ouvido tantas mensagens sobre Jeremias, mas você vai ouvir tantas outras, porque é um tijolo de cada vez. E quando você menos espera, o seu edifício está construído e Deus é a sua fortaleza. Louvado seja o Senhor. É Ele que nos deixa firmes quando vem o vento. É Ele que nos diz que não temas, eu estou contigo. Mas eu não posso querer ouvir isso de Deus se eu não tenho raiz. Aí foi quando eu disse, você não precisa de gabinete. Você precisa obedecer os mandamentos de Deus. E o primeiro é, viva em comunhão. E aí, para descontrair, eu disse, você sabia que já inventaram a igreja? Já inventaram a igreja. A igreja é para isso, irmãos. Por que eu estou na igreja? Porque eu preciso desta comunhão, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso cantar louvores, eu preciso me envolver com as coisas de Deus, eu preciso estar num ambiente em que o Espírito de Deus se manifesta, Ele cura, Ele derrama unção de alegria, Ele renova a minha vida, Ele me traz esperança, louvado seja Deus. Senão a gente vai acreditar em uma vez salvo para sempre. A maior mentira de todos os tempos. Uma vez salvo, mantenha-se salvo. Uma vez salvo, mantenha, faça a manutenção da sua salvação. Porque se você abandona isso, o lobo mau derruba a sua casinha de palha. E é isso que nós não podemos deixar que aconteça. E era exatamente isso que Deus estava dizendo para o Israel da época do Jeremias. Jeremias, vou quebrar, hein? Mas vou fazer de novo. Volte lá para o capítulo 18, versículo 3. Observe e aprenda o quanto o Senhor Deus é todo poderoso. Versículo 3 diz, desci a casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. E aí tem todo um simbolismo quando o olheiro está girando a roda. Aquela roda é um pedal, não é? Como se fosse um pedal de bicicleta, só que em vez de girar assim, ela gira assim. Pensa aqui no pastor pedalando, e aqui está o barro. Aí joga o barro, um pouquinho de água, argila, molda, e ficou ruim, vai pedalando. O que é esse pedalar? É não parar. O que Jeremias estava dizendo para aquele povo? Mesmo que o vaso se quebre, não pare. Já viu o crente desistindo de tudo? Pastor, não dá mais para mim não. O que não dá? Qual é a luta que você tem que todos não têm? Falta de dinheiro? Bem-vindo ao mundo. Doença? Bem-vindo ao mundo. Desilusão com as pessoas? Bem-vindo ao mundo. Que tipo de coisa você vive que ninguém vive? Ei, você faz parte desse mundo. Esse mundo jaz no maligno, está na palavra de Deus. Esse mundo sofre com a ação do maligno, está na palavra de Deus. Talvez o que você precise é conhecer a palavra de Deus. É impressionante como Deus dá as ferramentas, libera a palavra e muitas vezes nós nos distanciamos da obediência a Ele. E isso é cruel demais. Então, uma coisa é o olheiro agir, outra coisa é Deus agir. Porque na visão do olheiro que Jeremias teve que ver, o olheiro desfaz e faz de novo, desfaz e faz de novo.
Mas no agir de Deus, Deus desfaz e faz de novo até quando Ele quiser. Porque pode chegar uma hora que Ele não vai querer fazer mais. Não vai. Essa palavra que você leu no capítulo 19, vá à entrada do portão dos cacos, que te faz lembrar isso. Pedaços. Isso é muito mais do que o significado daquele lugar. A gente não pode viver uma vida olhando para os cacos da vida. Pelo contrário, eu tenho que ter a visão de um vaso construído, de algo que Deus está preparando para a glória dele. E aí é quando Deus vai chamar a atenção dos anciãos, dizendo, esse vaso é útil? Quebra. Deus mandou quebrar. E quando Deus quebra, pode ficar quebrado para sempre. Quando Deus não é o olheiro que Jeremias viu. Ele pode agir do mesmo jeito. Ele pode pegar um caco que já está endurecido e fazer tudo de novo, se ele quiser. O que Deus vai dizer para aqueles anciãos é, se ele quiser. E aí o detalhe, versículo 4. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este olheiro? O que o olheiro fez primeiro? Deixou-se desfazer. A primeira coisa que o olheiro faz não foi reconstruir, foi deixar ou abrir a mão. Se você está pedalando na roda e você não tem mão firme ou jogou muita água, aquilo se desfaz, não toma forma. A forma que Deus está querendo dar a Israel agora está destruído. E é isso que, primeiramente, aqueles anciãos precisavam ver. Versículo 6. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este olheiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Então, o juízo de valor, o entendimento mais simples de tudo que eu estou dizendo é, Deus é o olheiro. Você pode repetir isso comigo? Deus é o olheiro. E nós, repita comigo, nós somos o barro. Antes de sermos vaso, você já viu aqueles lugares que os irmãos gostam de... Fala vaso. Esse aí é um vaso, hein? Vaso tem várias utilidades. O nome para mim não serve, não. Não, tem vaso bom, tem vaso de honra, vaso de desonra. Não, irmão. Antes de ser vaso, eu sou um barro. O que eu preciso é me colocar à disposição do olheiro para que ele faça algo importante. Então, se você desejar, anote, do contrário, guarda no seu coração 5 ricos ensinos que esta visão do olheiro nos dá. Primeiro, o Senhor é quem movimenta a roda que faz o barro. É Ele quem pedala. A nossa pedalagem é só um complemento daquilo que Deus faz, porque a vida não para. Eu posso parar, mas a vida continua. Então, uma palavra que serve para os que estão desanimados, porque foram traídos pelos sócios, pelos cônjuges, pelos namorados, pelos filhos, pelos pais, seja lá quem for. Você pode parar, mas a vida não vai parar. A vida continua. E a maior besteira que a gente faz é querer parar a vida. Não para. Nós tínhamos um poeta popular que já morreu, que cantava uma canção, O Tempo Não Para. Você lembra dele? Ele parou. A vida continua sem ele. Lamentável estragar a vida, achando que eu posso fazer o que eu quiser e que tudo vai olhar para mim como se eu fosse o centro das atenções. Não somos. Então, o ritmo, a velocidade, o tempo pertence ao olheiro. Se você pedala rápido, a roda gira rápido. Mas quem faz esse movimento? É Deus. Não adianta você ficar por aí pedalando. Ai, pastor, eu estou correndo atrás, eu não posso vir para o culto porque eu estou quase alcançando a minha meta de vida, a minha prosperidade. Irmão, deixa de bobeira. Como é que é? Não pague mico, não é assim que diz? Não pague mico.
Quem dá o movimento é Deus. Você pode estar pedalando vento. Você já teve a bicicleta com a corrente quebrada? Você está correndo, a corrente arrebenta, e você está correndo, e ela não sai do lugar. E a velocidade diminui, porque a corrente está arrebentada. Não fiquem preocupados com a possibilidade de não dar tempo. Como eu vejo o crente atribulado, que ao invés de semear em terra fértil, está semeando suor em terra árida. O mundo é uma terra rachada. Se Deus não jogar água, não nasce a semente que está sendo plantada lá fora. Segundo, o Senhor é quem molda o barro com as mãos e dá forma ao barro. Já parou para perceber que a gente está vivendo uma geração que reclama de Deus, de tudo? Reclama da aparência? Eu queria ser assim. Tem coisas que não combinam. Há pouco tempo eu entrei no mercado e fui para a fila dos frios. E aí eu reparei numa jovem senhora, de cabeça baixa, atendendo, não falava com as pessoas. Quando eu olhei para ela, ela estava com os olhos azuis, cor de bola de gude, assim, sabe aquela cor que já nem existe? Aí, primeira coisa que eu pensei, não são os olhos dela, porque nada combina, e ela percebe que ela está diferente por ela mesma, então ela nem olha para as pessoas, ela atende as pessoas assim. Se aquilo fosse natural, ela não teria orgulho de olhar e mostrar algo bonito que Deus teria feito? Por que então ela estaria usando aquilo? Porque ela estava descontente com a vida que ela vivia diante daquilo que Deus deu. Ei, quem faz o barro e molda o vaso é Deus, e Ele faz com as próprias mãos. Então nós não temos direito de reclamar da forma que o olheiro nos deu. Pare com isso, irmão. Pare com isso, irmã. Deus te criou para a glória dEle, para o louvor dEle. Não se compare com ninguém. Não queira mudar a sua aparência. Isso está causando um problema sério na sociedade. Isso é muito sério. Terceiro, o Senhor é quem faz e desfaz a forma do barro. Se Ele quiser mudar você, Ele muda. Se Ele quiser que você seja marcado, Ele te marca. E aí eu gosto de usar isso para falar de tatuagem. A gente ama ser diferente. Cuidado, Deus pode fazer de você alguém diferente de um jeito que você não goste. Pode ser igual, não fica preocupado não. Já me confundiram tantas vezes. Todo careca de barba é meio parecido, né? Eu achei que era o pastor. Achei que você era outra pessoa. Estou acostumado. O que eu vou fazer? Sei lá. Botar um chifre de unicórnio na minha cabeça para ser diferente? Não, irmão, se Deus me quisesse assim, Ele teria me feito assim. Deus também faz mudanças. Assim como Ele fez o barro, Ele faz mudanças também. Quarto, o Senhor não se lamenta quando um vaso se quebra. É o mesmo que dizer, para de mimimi, tá? O Senhor não se lamenta, não. Ele pode olhar um vaso quebrado, ter misericórdia, reconstruir, como Ele pode jogar lá no portão dos cacos. Nós é que temos que prestar atenção. É melhor que Deus nos reconstrua. É melhor que Deus trabalhe na nossa vida pela misericórdia dEle. E se nós estamos ouvindo essa palavra, é porque talvez Ele queira mudar algumas coisas. Coloque-se à disposição do Senhor. Deus não se lamenta quando um vaso se quebra. Por quê? Porque Deus tem mais o que fazer. Ele continua pedalando e jogando outro barro. Se Ele quiser, Ele reconstrói. Se Ele não quiser, Ele joga para o lado, pega mais um monte de barro e começa de novo. Aí você vê crente, não, porque ninguém me visitou, porque ninguém fez isso. Jesus. Já tive que dizer isso também. Pastor, o senhor não foi me visitar quando eu estava doente. Quando você estava doente? Eu não sei. Você não me falou. Ninguém me contou. Tem coisas que o pastor não sabe mesmo. Eu vou ser o último a saber, irmãos. Gostaria de ser o primeiro sempre. Às vezes eu tenho que dizer, qual foi o dia que você me visitou?
Quanto tempo faz que você não visita a casa de Deus? Quanto tempo faz que você não se preocupa com alguém que está caído de verdade? A gente está vivendo esse tempo de, eu vou faltar 3 cultos para ver se o Senhor... Eu disse isso há pouco tempo, irmão, ele está de volta conosco. Eu falei, irmão, glória a Deus que você voltou. Pastor, ninguém foi me ver. Eu falei, e você sentiu saudade de Deus? Não foi de mim, né? Foi de Deus. Porque eu não senti saudades suas. Eu senti saudades. Mas você saiu sem se despedir. Que bom que você voltou. Não precisa nem fazer festa, né? Você não era filho pródigo. Se fosse filho pródigo, eu faria festa. Não era. Ei, para com isso, irmão. Cuidado que Deus continua trabalhando. E o quinto e último, o Senhor não age com o coração endurecido. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. O nosso arrependimento é o que faz com que a dureza do coração de Deus seja revertido em um coração de amor. Porque aí tem a questão da reciprocidade. Eu não posso esperar que o amor de Deus esteja sobre mim sempre, se eu não mostro o quanto amo a Deus também. Porque pode chegar uma hora que ele pega o vaso que quebra toda hora e diz, chega. Isso só serve para jogar na porta dos cacos. Graças a Deus que nenhum de nós foi parar na porta dos cacos. Versículo 7 do capítulo 18. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar, deixa eu abrir aqui, a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, olha a roda quando continua. Se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Ou seja, eu sou olheiro. Eu faço como apraz ao meu coração. Agora você entende por que Jeremias precisou ver para entender o que o Senhor podia só ter dito. Você entendeu por que ele teve que descer na casa do olheiro? Irmãos, não podemos incorrer neste erro. Não faça isso. Não podemos deixar-nos levar pelas coisas complexas da vida e nos esquecer das coisas mais simples. Isso geralmente não acaba bem. Não acaba bem. Podemos encerrar lendo versículos 11 e 12? Portanto, fale agora ao povo de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem, olha o que Israel dizia, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Esse Israel foi o Israel que Deus tanto amou, que eles balançavam os ombros e diziam, deixa para lá. No final dá tudo certo. Não funciona assim. Se você quiser um próximo ano abençoado, quantos querem um ano abençoado? Obedeça à voz do Senhor. Firme raiz na casa de Deus. Toda semente que você lançar em terra fértil prosperará. Você vai se sentir tão envolvido por Deus e você vai perceber que às vezes para a gente se transformar num lindo barro, a gente tem que ser apertado. Deixa Deus apertar você. Amém? Podemos nos colocar de pés? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Lembro que o Senhor falou ao sábio Salomão, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Todos os dias. Todos os dias inclui o dia de hoje. Os olhos de Deus estão atentos. Os ouvidos de Deus estão aguçados. Tudo o que precisamos fazer é declarar ao Senhor que nós estamos à disposição dEle para ouvir o Shema de Deus, para ouvir e obedecer a voz de Deus em tudo que Ele nos disser. Diga isso ao Senhor: Pai, não importa o que aconteça, me ensina um pouco mais. Me ensina a ver as coisas simples desta vida, a valorizar tudo que o Senhor tem nos dado e não cobiçar aquilo que ainda não chegou às minhas mãos. Em nome de Jesus, estamos sujeitos ao Senhor fazer o que o Senhor desejar. Faz, Senhor. Se for necessário, quebra e faz tudo de novo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.